Graça e paz, irmãos. Eu tenho que olhar ali para a câmera, porque o lugar dos irmãos que normalmente estão aqui nas quarta-feiras está vazio. Mas Deus descobriu uma forma, depois dessa pandemia, da gente falar olhando para você que está aí sentado em casa, por causa do frio, deixou de estar aqui para louvar ao Senhor. Mas Deus vai falar com você da mesma forma, como Ele fala conosco que estamos aqui. Amém? Irmãos, eu fico muito preocupado e feliz de poder falar das coisas de Deus, poder estar aqui para a gente meditar na palavra de Deus. E nós temos falado em águas profundas e liberando o fluir do avivamento. Não tem como eu deixar de entender que Deus, quando Ele toca na liderança, quando Ele toca no coração do pastor, para que a gente pense no avivamento que certamente Ele quer fazer, e aí a gente começa então a fazer uma caminhada. E tudo na obra de Deus requer uma preparação. Nós estamos nos preparando, e eu louvo a Deus por isso. Nós estamos nos preparando para um novo tempo, uma nova igreja, uma igreja viva. E o pastor vem trazendo alguns assuntos que são cruciais, Deus tem colocado, e são cruciais para que a gente possa nos preparar para esse avivamento. O pastor falou há pouco, nas pregações anteriores, de ódio, amargura e falso perdão. Agora eu olho para você, olho para nós que estamos aqui e pensa, se ódio, amargura e falso perdão não são entraves para o avivamento que Deus quer fazer. O pastor falou bastante nas pregações anteriores de fofoca, de insinuação, de calúnia, de grupos que formam nas igrejas. E agora eu pergunto, isso não é um entrave para o avivamento que o Senhor quer fazer? E quando nós tratamos desses assuntos, biblicamente falando, quando nós vamos para a palavra de Deus e tratamos desses assuntos, nós temos uma certeza: Deus está preparando a igreja para uma nova fase, para uma nova vida, para um avivamento que vai fazer a diferença. Nesse exato momento, quantas igrejas estão sendo divididas por problemas de ego? Ego do pastor, ego da liderança, ego das pessoas que estão, de certa forma, sendo usadas para dividir a igreja. Eu lembro que Satanás, quando foi lançado fora, ele não foi sozinho. Ele levou a terça parte dos anjos com ele. Então, hoje, eu tenho notícias de igreja que o pastor criou por problemas pessoais ou por problemas que surgiram, ele dividiu, ele saiu da igreja, deu a carta de demissão, alugou um salão a 3 quadras e está ligando para os membros para ir congregar lá com ele, porque ele precisa dos membros que estavam com ele para garantir, inclusive, o seu sustento. Deus está preparando a igreja para um avivamento. E o pastor vem tratando desses assuntos, e a gente vai dar sequência nesses assuntos. E nós vamos falar de pastores e membros passageiros. Pastores de curta temporada e membros passageiros. Esse
é o tema que nós vamos começar a tratar nos próximos encontros, no próximo culto, domingo pela manhã, domingo à noite. Certamente o pastor vai dar continuidade. Uma coisa eu quero que nós aqui tenhamos em mente, e você em casa tenha em mente. Está sentadinho no sofá, está frio, está cobertinho, mas Deus olha para dentro de você, veja como que você está sendo, como que você está respondendo aos talentos que Deus já te deu, porque esses talentos vão ser essenciais na obra de Deus, nessa nova fase. Quem sabe hoje você pudesse estar aqui, mas Deus certamente vai tocar o coração daqueles que vão fazer parte dessa nova jornada. Pastores de curta temporada e membros passageiros. Esse é o nosso tema. Vamos orar e que Deus abençoe a sua palavra. Pai Santo, eu quero te agradecer pela rica oportunidade e pelo prazer, ó Deus, que o Senhor me concede de estar aqui para falar e para meditar na sua palavra. Que a tua graça se manifeste sobre nossa vida e que teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, quando alguém está aqui, ou quando alguém está ali tocando, ou quando alguém está ali na bateria, quando alguém está fazendo alguma coisa, quando alguém está ali no bazar, a gente não está ali por vontade própria. Certamente Deus nos tocou para que eu estivesse ali, para que eu estivesse aqui, e Ele instrumentaliza pessoas para falar. Então, enquanto eu estiver aqui, eu me rendo aos seus pés, como diz o hino, para que o Senhor use a minha vida e fale aquilo que o Senhor quer falar. Não olhe para cá pensando que o irmão Mauro está aqui falando com você. Estou, nesse exato momento, como mensageiro do Senhor, para falar ao seu coração e para que você entenda que você é especial para Deus. E que os problemas do dia a dia, se você não se cuidar, ou se você não tiver o cuidado, eles vão te envolver. E isso vai ser um entrave para o avivamento que Deus quer fazer. Pastores de curta temporada e membros passageiros. Eu vou ler Salmos 105, verso 15. Eu vou ler 1 Coríntios 1, 10. Eu vou ler 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Eu vou ler 1 Timóteo 5, 17. Esses são textos que vão nortear a nossa meditação, nessa nossa breve meditação. Volto a dizer, faz parte da preparação da igreja. Cheguei aqui hoje, já tem uma novidade. Deus tem tocado o coração do pastor, da liderança, para que a gente comece a orar mais. Por quê? Porque precisa. E Deus sabe que precisa. Eu creio no poder da oração, a gente canta. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Mas quantos joelhos já não têm se dobrado há tanto tempo? Pense bem, você que está em casa. Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Salmos 105, verso 15. Não toquei nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos digais uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. 1 Coríntios 1:10. Rogamo-vos, irmãos,
que reconheçais os que trabalham entre vós, e aqueles que presidem sobre vós no Senhor, e aqueles que vos admoestam. Rogamo-vos, pois, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e os que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, e tende paz entre vocês. 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 13, apóstolo Paulo dando uma orientação aos Tessalonicenses, diz: irmãos, reconheçam, não sejam ingratos, reconheçam aqueles que trabalham entre vocês, aqueles que são os seus líderes no Senhor, aqueles que, ao invés de ver você no erro, eles chamam a sua atenção, eles te admoestam para que você deixe o erro. Tenho essas pessoas em grande estima e amor por causa da sua obra. E aí, ele diz, para que você tenha uma igreja saudável, tenham paz entre vocês. Eu fico pensando, por que sou eu que estou aqui hoje? Dizendo assim, não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Daria a impressão que o pastor estaria legislando em causa própria? A gente não escolhe. Nós estamos aqui hoje trazendo esses textos bíblicos porque o Senhor assim dirigiu dessa forma. Porque não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E aqui, nesse momento, eu estou como um instrumento de Deus. Nós estamos cantando Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu estava ali pensando, quando o profeta disse Maranata, ora vem, Senhor Jesus, lá no Antigo Testamento, o Senhor Jesus ainda não tinha vindo. Hoje, nós temos a graça. O Senhor Jesus veio, padeceu, ressuscitou e ainda nos deu um outro Consolador que está conosco todos os dias. Nós somos privilegiados. Os presbíteros, quando a Bíblia fala em presbítero, ela fala em pessoas de mais idade, pessoas com mais experiências, que governam bem, sejam amados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e no ensinamento, principalmente aqueles que trabalham na palavra e na doutrina. Porque, irmãos, quando nós chegamos na igreja, a gente chega cheio de defeitos, cheio de pecados, cheio de uma série de coisas, e a gente precisa precisamos entrar. Doutrina significa estudo, estudar, ser discipulado, ser ensinado, ser preparado, porque você não vai ser mais a mesma pessoa depois que você tiver um encontro verdadeiro com o Senhor. Nesses textos, nós vamos destacar que a falta de amor é também um grande entrave para o avivamento que Deus quer fazer. Uma ressalva: a igreja não precisa ser conivente com o erro. A igreja não precisa ser condescendente com o pecado. Se precisar exortar o líder, se precisar chamar a atenção de uma liderança por realmente haver necessidade, isso é legítimo. Mas nós vamos tratar aqui de problemas de membros que passam, membros que se deixam seduzir, membros que querem ter proeminência, membros que
tornaram-se criticadores. É diferente ser crítico de ser um simples criticador. Então nós vamos pensar que a falta de amor, a liderança, ela é prejudicial, não somente para a igreja, mas é um mau testemunho, ou seja, é um testemunho horrível para as pessoas que estão lá fora. Eu vi uma ilustração uma vez de um pastor dizendo assim, olha, o pai sai da igreja, do culto, com o seu filho indo para casa, e ele não gostou do culto, não gostou do que viu. Filho, igual Samuel ali, ó, bem espertinho, ele vai falando, pô, aquele culto estava ruim, o pastor falou isso aqui, mas não é isso aqui, é aquilo ali, aquele irmão estava mal vestido, aquele lá nem estava... Ele vai reclamando o tempo inteiro. Aí pega um garotinho esperto como aquele e chama ele para vir para o culto na próximo fim de semana. O que ele vai pensar? O que ele vai dizer? Ah, poxa, do jeito que o senhor falou, como é que eu vou ter motivação? Por que eu vou fazer lá? Esse cuidado a gente tem que ter. A falta de amor é prejudicial, não somente à igreja, mas é um mau testemunho, é um testemunho horrível para as pessoas lá fora, para os que não são crentes. Nós temos que amar os nossos pastores. O Senhor Deus é um Deus zeloso, o Senhor é vingador, cheio de furor, o Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Naum 1:2. Vocês têm que ter isso em mente. Tiago diz assim, olha, vocês precisam entender que o Espírito de Deus, ele tem ciúmes. Ele quer ver você tratando bem, quer ver você ser bem tratado. Eu vou ler aqui, irmãos, o texto, o livro-texto que o autor, que nós estamos usando. O autor fala algumas coisas que eu faço questão de ler com os irmãos, e você que está em casa, preste bastante atenção. Isso me chocou. Ele diz assim, o autor, o nome dele é Gregory Friesel. Preste atenção, se isso aqui não é uma direção de Deus. Queridos irmãos, diz ele, eu gostaria de não ter que escrever esta seção, mas eu lhes asseguro que as escrevo em muitas lágrimas e orações. Ao pesquisar esse assunto, eu senti um pouco a dor de Deus por causa desse sério problema. Embora todo o impedimento ao avivamento seja sério, pouca coisa entristece mais o coração de Deus do que, agora vem, disputa entre membros de igrejas e seus pastores e líderes. Porém, nos últimos anos, e já faz tempo que ele escreveu esse livro, essa minha versão é de 2008, nós estamos em 2021, 13 anos, portanto. Porém, nos últimos anos, tem havido uma explosão de maus tratos a líderes frente a questões de pequena e, frequentemente, subjetiva importância. Uma coisa é certa: o avivamento vai tardar até que os crentes lidem totalmente com esses padrões e busquem a reconciliação pelas ofensas passadas. No entanto, eu tenho boas novas para os mais desanimados leitores ou para as igrejas mais desanimadas, diz ele. Deus está trabalhando. E alguns pastores e igrejas estão encontrando reconciliação. Melhor ainda,
Alguns estão obtendo vitórias gloriosas na busca do perdão e na cura para as lutas passadas. Às vezes a gente fica preso ao passado, preso às coisas que aconteceu e não caminha em direção ao futuro. Quando eu falo de pastores passageiros, pastor de curta temporada, membros passageiros, em que nós estamos pensando? Nós estamos pensando que esses problemas que entristecem o coração de Deus estão fervilhando dentro da igreja. E a gente precisa estar preparado para que isso não atrapalhe os planos de Deus para o avivamento da igreja. Se alguém falar, fale segundo os padrões da palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, poder, para todo sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes da aflição de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Pelo nome de Cristo, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, e quanto a eles, aqueles que fazem o contrário, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Nós cansamos de falar, cansamos de cantar, cansamos de dizer que nós nascemos para glorificar a Deus. A questão é, temos glorificado a Deus com a nossa vida, com o nosso falar, com o nosso agir, com o nosso trabalhar? Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete nos negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nessa parte. Se você sofre como cristão, não se envergonhe. Glorifique a Deus por ser você digno de padecer pela causa do Evangelho. E 1 Pedro diz assim, nesse trecho, esse texto é 1 Pedro de 11 a 17. O verso 17 é extraordinário. Ele diz assim, porque já é tempo que comece o julgamento, e esse julgamento começa pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será, ele pergunta, o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Deus tem nos preparado para o fluir do avivamento. Esse avivamento só vai fluir se todas essas questões que nós estamos vendo forem tratadas. Se alguém tiver ainda, alguém dos nossos membros que são frequentes, se tiver ainda alguma mancha ou algum problema do passado mal resolvido, é tempo de buscar o perdão, é tempo de buscar a reconciliação, é tempo de passar a limpo e seguir em frente, porque muita coisa boa Deus tem preparado para nós e para a igreja e para a casa dele. Não para a igreja local apenas. Sinais, irmãos, quando eu vejo a situação social da família, quando eu vejo
todas as coisas que estão acontecendo, de modo geral, eu fico imaginando que está muito próximo uma intervenção divina, porque Deus não se deixa escarnecer. E nós vamos ter que fazer a diferença. Nós vamos ser os canais de liberação da bênção ou de glorificação do nome do Senhor. Brigas na igreja. Anunciar os novos subitens, ou seja, na sequência, o pastor vai dar sequência nesses subitens que nós vamos fazer. O que nós vamos tratar daqui para frente? Nessas coisas que o autor está falando aqui, brigas na igreja, demissões, rixas generalizadas. Eu vi uma igreja recentemente que o pastor pediu demissão e depois ele apresentou uma conta espantosa de direito trabalhista. Eu fiquei triste de tomar conhecimento de uma coisa assim. Brigas, dissensões, rixas generalizadas, disputas internas. Irmãos, isso aqui, onde houver pessoas, sempre haverá conflitos. Conflitos, a gente não elimina conflito, a gente não acaba com conflito, a gente administra conflitos, a gente sempre vai ter conflitos, porque um momento ou outro alguém vai divergir. Onde tiver pessoas, sempre haverá conflitos. O que nós precisamos é, biblicamente, tratar esses conflitos. Depois que nós falamos dessas brigas, dessas rixas generalizadas, de tudo que a gente precisa consertar, fazer um grande clamor, uma grande limpeza espiritual, nós vamos nos revestir do Espírito de Deus, nós vamos nos despir da carne, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Aí nós estaremos quase preparados para o avivamento que Deus quer fazer. Deus vai fazer grandes coisas. Pouco tempo depois da chegada de um pastor ou membro, aparecerá, de alguma forma, alguma discordância. Isso é natural. Mas o que nós precisamos é entender como tratar essa segurança, essas discordâncias. Porque senão, vira uma disputa, vira uma contenda, a igreja não vai, a gente não adianta, o louvor não sobe, a oração não passa da porta, as coisas não acontecem. Por quê? Porque a gente está com raiz de amargura. Aí nós vamos encontrar momentos que vai ter campanhas, se a gente não cuida disso, campanhas encontram numerosas falhas no Gabriel, encontra falhas na nossa irmãzinha ali, encontra falhas na irmã ali. O irmão Pienta estava com a cara fechada, não cumprimentou ninguém, começa a ver falha em tudo. Inicia-se uma campanha de difamação, e quando o pastor tratou das questões da língua, da questão da fofoca, é exatamente para evitar chegar nesse ponto. Embora pareça inacreditável, sabe aqueles filmes de época, você vê aquela multidão assim, de um lado assim, e a outra lá no outro morro assim, estão se preparando para uma batalha, e vem que nem louco, um de lá para cá, um daqui para lá, e vira aquela confusão, vira aquela batalha, e fica uma coisa difícil de entender quem é quem. Se a gente não se cuida, essas coisas vão se avolumando, e não é incomum que algumas pessoas
inventem situações, comecem rumores, e aí começa a batalha. Uma coisa muito séria para nós encerrarmos. É tempo de mudança. Eu fico pensando no entendimento que Deus, a iluminação que Deus nos dá, de pensar que se Deus colocou no nosso coração a disposição ou a busca por deu a visão ao pastor da gente buscar esse avivamento, porque está chegando novos visitantes, precisam ser tratados e nós precisamos estar preparados. Está chegando pessoas que estão machucadas, pessoas que precisam ser cuidadas. Irmãos, é tempo de mudar, é tempo de ver. Quando isso acontece, eu fico pensando, Deus está nos preparando para algo grandioso. Uma forma especialmente triste dessa condição ocorre quando o ministro está numa igreja há alguns anos e um pequeno grupo de poder decide que é tempo de mudar. Sem mais nem menos, sem entender o agir de Deus, começa uma campanha para trocar. Por isso nós estamos falando de membros, pastores de curta temporada. Vamos falar também de acabar com aquela síndrome do entra e sai. Um último sintoma de uma igreja espiritualmente doente é o rodízio de membros, onde atitudes de desamor são prevalecentes, as pessoas se tornam membros da igreja as pessoas que se tornam membros da igreja rapidamente param de frequentá-la e logo se filiam a outra, e assim passa a vida inteira e não tem raízes. Irmãos, eu fico feliz por estar aqui. Eu cheguei aqui machucado, dividido. Eu vejo irmãos aqui, irmãos que estão em casa, e que já disseram, olha, eu estou aqui porque essa igreja é uma igreja que acolhe, é uma igreja acolhedora, é uma igreja que ama. A pandemia, ela atrapalhou um pouco esse aspecto, mas nós nos esforçamos, o irmão está aqui cantando, os irmãos estão aqui fazendo, os irmãos estão aqui gravando, tem pessoas lá fazendo o projeto Alcance, estão todos envolvidos para que o trabalho não pare, para que esse amor, ele transcenda as nossas paredes aqui e chegue lá no interior, no norte do Paraná, e uma pessoa diz assim, olha, eu fui impactada pela palavra que foi pregada. O Senhor está preparando a igreja, e nós, com esses ensinamentos, com esse passo a passo, nós estamos nos preparando para nos limpar, literalmente nos lavar dos nossos problemas de achismo, das fofocas, do não pensar antes de falar, do querer ter proeminência, do criar caso. Nós teremos que ser apenas servos. Servos dispostos a dizer, Senhor, eis-me aqui. E aí nós vamos estar liberando o fluir desse avivamento para que a igreja do Senhor seja relevante. Muita coisa tem acontecido aqui. Muita coisa tem agradado o coração de Deus. Mas nós precisamos nos preparar, porque nós somos humanos, nós precisamos estar revestidos, nós temos o ego, nós temos a tentação, nós temos uma série de problemas, nós temos intrigas, nós temos o vizinho que não é cristão, nós temos as pessoas que vão procurar nos confrontar, mas
o Senhor está preparando a sua igreja para uma nova fase, para um fluir do avivamento. Eu lembro, nós estamos falando de águas profundas, eu lembro da passagem lá no livro de Mateus, que os discípulos estavam lavando as redes, eles passaram a noite inteira pescando, estavam lavando as redes. Lavar as redes significa que eles já estavam preparando, desistindo, está preparando para ir embora. Aí o mestre aparece e diz assim: faste ao mar alto. Ou seja, vai para o mar profundo. Senhor, mas nós não pregamos nada a noite inteira, mas pela sua palavra nós vamos fazer. E todos nós sabemos o resultado. Lá, no mar alto, lá, nas águas profundas, nós vamos ver o agir de Deus de uma forma sobrenatural. Então, Deus está nos preparando para esse avivamento que Ele quer fazer na sua igreja. Respeitar a liderança, respeitar o pastor. O pastor não está aqui por vontade própria, foi Deus que o colocou aqui. Deus peneirou. E eu fico imaginando, muitas vezes a gente pensa assim, olha, se a gente tivesse noção do que ia enfrentar, a gente não ia. Eu costumo citar o livro de Isaías, quando ele foi chamado, ele disse: Senhor, eis-me aqui. Cara, ele ficou impressionado, o anjo veio com a brasa e tal, purificou ele e tal. Ele ficou impressionado na primeira, ele falou: eis-me aqui. Cara, se ele soubesse a missão que ele tinha pela frente, ele teria pensado 2 vezes antes de falar: eis-me aqui. Porque ele foi mandado para confrontar os governadores, para confrontar os líderes espirituais, para confrontar o povo, ele foi para profetizar, porque estava uma bagunça. Se ele soubesse disso, a missão dele não foi fácil. Uma coisa é certa, irmãos, Deus está nos preparando para algo grandioso. A igreja precisa ser relevante, a sociedade, a culpa, em parte, do que está acontecendo lá fora, nessa deturpação geral, é dos cristãos, que não são o exemplo à altura para contagiar as pessoas. Por isso, a necessidade do avivamento. E nós estamos sendo preparados para liberar, essa é a palavra, o fluir desse avivamento. Que Deus abençoe a sua palavra.